Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Salmo 143. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a primeira leitura de hoje, a carta aos Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Paulo oferece aos cristãos uma visão profunda da vida em Cristo, chamando-os a viver de acordo com os preceitos do Evangelho em todas as esferas da existência. Paulo finaliza sua carta com uma exortação a permanecerem firmes na fé e a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistir às forças espirituais do mal. Esses versículos, conhecidos como a armadura de Deus, utilizam uma metáfora militar para ilustrar a força e os recursos espirituais necessários para resistir ao pecado e ao mal. Paulo, preso e rodeado por soldados romanos, associa cada peça de armadura, cinturão, couraça, calçado, escudo, capacete e espada, a uma virtude ou prática cristã que protege e fortalece o cristão na batalha espiritual contra o diabo e as forças espirituais do mal. E nesse sentido, no versículo 10, Paulo começa com uma exortação à fortaleza espiritual, enraizada no poder de Deus e não em habilidades humanas. A força que o cristão precisa vem de Deus, que é o verdadeiro protetor e salvador. No versículo 11, toda a armadura de Deus, a palavra grega panoplia, se refere ao conjunto completo de armaduras usadas por soldados romanos, indicando que o cristão precisa estar inteiramente revestido de proteção espiritual. E no versículo 12, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo identifica que a batalha do cristão é espiritual, contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Uma referência às forças malignas que se opõem a Deus. E essa luta é contra poderes invisíveis e não contra inimigos humanos. E chegamos aqui a um ponto importante. Se o nosso desafio é no campo espiritual, devemos, evidentemente, nos preparar espiritualmente. E podemos nos perguntar: estamos verdadeiramente prontos para enfrentar os desafios espirituais do nosso dia a dia? O que muitas vezes para nós já não parece ser mais desafio é porque deixamos de dar a devida importância, deixamos de refletir sobre aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. O caminho da salvação ele se torna importante a partir do momento que estamos vivenciando ou buscando tal caminho. Agora, se nós desistirmos, tais coisas elas não deixarão de ser importantes, mas nós não seremos mais testados naquilo. Não se pode simplesmente abrir mão. Bom, temos a escolha e aqui Paulo coloca que a todo momento nós devemos estar atentos, mas não somente atentos. Ele diz no versículo 18: orai em todo o tempo. A oração é constante. Temos então que nos preparar inteiramente e a oração faz parte dessa preparação total. E que possamos hoje nos revestir dessa armadura, confiando em Deus como nossa força e proteção, prontos para proclamar o Evangelho e viver plenamente a verdade, a justiça e a paz que Cristo nos deixou. Em nenhum momento aqui é dito que isso seria fácil. No entanto, é preciso e é necessário na nossa caminhada de salvação. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 13, dos versículos 31 ao 35, Jesus está em sua jornada final rumo a Jerusalém, onde ele sabe que enfrentará sofrimento e morte. Os fariseus aparecem para avisá-lo de que Herodes deseja matá-lo, mas Jesus responde com confiança e determinação. Ele declara que nada o impedirá de cumprir sua missão, deixando claro que sua morte e ressurreição são parte do plano de Deus. Plano de Deus em que sentido? Deus não fica enviando morte para ninguém, nem sofrimento. Mas a partir do momento que Jesus entende a sua missão, ele se coloca
totalmente à disposição da vontade de Deus. E aqui Jesus lamenta sobre Jerusalém, cidade que historicamente perseguiu e matou seus profetas. Ele expressa uma profunda dor por sua rejeição e desobediência à vontade de Deus e usa uma metáfora de uma galinha tentando proteger seus pintinhos, revelando seu desejo de acolher e proteger o povo de Jerusalém, apesar de sua constante resistência. E nesse sentido, Jesus demonstra uma confiança inabalável em sua missão e o amor profundo e compassivo por seu povo, mesmo sabendo que muitos o rejeitarão. Ele nos dá um exemplo de perseverança e de amor misericordioso, que continua a se estender, mesmo diante da rejeição e da perseguição. E nesse sentido, que possamos verdadeiramente buscar a perseverança e esse amor misericordioso que deve nutrir nossas vidas. E não simplesmente ficarmos refém de um medo, ficarmos refém de uma preguiça espiritual, de um receio de fazer as coisas. E que possamos entender onde nós devemos melhorar na nossa vida espiritual e como devemos vivenciar a nossa vida no caminho da salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.